Glória a Jesus. Amém? Paz do Senhor para todos. Vamos ficar todos em pé, vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Oremos a Deus, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesta noite. Oremos. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, agradecidos que somos, Senhor, por tudo que já tens feito, Senhor, em nosso meio. Que nesta noite o Senhor também possa ter misericórdia de nós, Senhor, nos dando sabedoria, graça, Senhor, unção do Teu Espírito Santo, que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, reconhecer os Teus mistérios, Senhor, entender os Teus propósitos, Senhor, em tudo que o Senhor quer de nós. Então, Senhor, venha abençoar cada um, cada vida, Senhor, cada coração nesta noite, Deus querido, e guarda aqueles que ainda vão chegar, em tudo venha abençoar grandemente, Senhor. É o que eu te peço nesta hora, e desde já agradeço a Ti, Senhor, em Teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Só relembrando um pouquinho daquilo que nós falamos na semana passada, a primeira pergunta que nós fizemos é justamente aquela pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Ele? Alguém pode me responder quem é Deus? Misericórdia, vou parar de dar um curso então. Passei quase 2 horas falando para vocês quem é Deus. Quem é Deus? Ele é a própria existência. Ele é a própria existência. É a própria existência. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós estamos justamente se referindo a esse Deus Criador. Como nós falamos na aula passada, se nós materializasse Deus, Ele seria o que vamos colocar aqui, essa lousa. Se, como nós colocamos lá, se eu vou para esse lado, o que eu encontro? Se é Deus que está aqui, se eu for para cá, o que eu encontro? Deus. Se eu subo, Deus. Se eu desço, Deus. Se eu venho para esse lado, Deus. Se eu vou aqui para trás, Deus. Se eu vou lá para frente, Deus. Tudo é Deus. Tudo é Ele. E a partir do momento em que Ele acaba surgindo, acaba existindo, nós então entendemos, como nós vimos lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16, 16, 17 e 18, que diz lá: tudo foi criado nele. Ou seja, tudo que você pode pensar na questão da existência, da criação, tudo foi criado em Deus. Vamos abrir lá para não ficar somente nas minhas palavras. Primeira Colossenses, capítulo 1, verso 16, 17 e 17, que diz aí: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, tudo foi criado nele. Tranquilo até aí? Sim. Agora o que acontece? Tudo foi criado nele. Agora quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que diz lá: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo foi feito nele. Tudo foi feito para Ele. Até você. Entendeu? Você também foi feito para Ele. Então, tudo foi feito
nele e para ele. Ele é o princípio e ele é o fim. Quando nós falamos do princípio, nós estamos colocando aqui o início do tempo. Certo? Nós falamos na aula passada. Ele é o início do tempo. Então agora vai começar a existir o que a gente chama de tempo. Ou melhor dizendo, como a própria ciência coloca, a questão do espaço e tempo. Como agora foi feita uma descoberta de uma estrela, que ela mistura o que é o espaço e tempo. Por quê? Tudo isso é questão material. Certo? Por que a gente fala em questão de tempo? O tempo, ele existe? Existe? Sim. O que é o tempo? O que é o tempo? Se a gente falar em tempo, olha como o tempo ele é subjetivo e é uma coisa tão, sem ser abstrata, eu não consigo pegar, eu não consigo entendê-lo. Até que eu acabo mistificando ele ou acabo materializando o tempo. Sem materialização dele, eu não consigo entender o tempo. Por quê? O tempo a gente sabe que existe o passado, não é? O presente e o futuro. O passado existe? Passado existe? Não. Passado existe? Não. Não existe passado, né? Então não sei nem por que eu sou professor de história. Passado existe? Existiu. Já foi. Mas para Deus o passado existe? Sim. Ou existiu? É gostoso, né? Bagunçar a cabeça de vocês, né? Que legal. Passado, para nós, ele existe? Para nós, ele existe? Não, ele já passou. A gente só sabe que ele existe porque nós estamos no tempo presente. Eu lembro das coisas do passado, vocês gravam vídeo, não é? Logo, a partir de amanhã, vocês já vão ter o vídeo nosso de hoje na internet. Então, quer dizer, isso já passou, mas está gravado. Isso já aconteceu. Mas eu não tenho ele. O tempo passado já foi. O que eu vivo é o presente. Por isso ele tem esse nome. Presente. Porque é um presente de Deus para nós. Porque a preocupação de Deus, não vou tocar preocupação como se fosse homem, né? O pensamento de Deus para nós é justamente dar esse presente. Por quê? Você vai viver o presente. Para nós é um presente. Ele te deu o presente. Você acordou hoje. Já é passado. Mas quando você acordou, era presente. Você chegou até aqui, você está respirando aqui, isso é tempo presente. Mas acabou, já foi. Já passou. E quando eu falei que você estava respirando, você lembrou e falou: é verdade, preciso respirar. Você estava fazendo tão automático que estava virando passado tão rápido que agora você percebeu que está no tempo presente. O pensamento de Deus é que você se preocupe com o tempo presente. Porque o passado você consegue mudar? Não, porque ele já... Um exemplo, olha como ele é rápido. O passado é tão rápido que você às vezes nem percebe. Quando eu digo agora, já foi. Quando eu olho para o relógio, cada vez que eu vejo o tempo de segundo, ele diz: já foi, já foi, já foi, já foi e já foi. Eu só vivo o presente. Então a minha preocupação não é com o passado. Eu só tenho que me preocupar com o presente. E com o futuro? O futuro existe? O futuro existe? Não. Não existe futuro. Só existe presente. Agora, eu sei que conforme o que eu faço no presente, determina o que será no futuro. Concordam? Sim. Se hoje eu encho o caneco, estou tomando um monte de cachaça, qual será o meu futuro? Cirrose, não é? Se eu levo uma vida desregrada, comendo à vontade, fazendo qualquer coisa, o que será meu futuro? Engordar, não é? Ou seja,
tudo que eu faço no presente vai determinar o meu futuro. E já fica marcado o passado. Então Deus falou, eu vou te dar um presente. E é um presente. Cada vez que eu acordo pela manhã e eu me olho e falo, eu estou no presente, por quê? Porque Ele me deu esse presente. Eu não virei passado ainda. O problema é quando eu virar passado. Alguém vai dizer, você lembra do irmão Marcelo? Aí complicou. Porque eu já não estou mais no presente. Eu já virei passado. Só que, se eu hoje, vamos dizer, passar o presente e hoje eu virar passado, eu não me torno passado, porque como eu creio nele, eu estou ligado nele, eu ainda estarei presente. Vocês podem não perceber, mas eu estou presente nele. O tempo passa. Quem sabe daqui a alguns milênios a gente vem aí se reencontrar novamente. Não é? Por quê? Porque o tempo é dele. Quando eu não vivo o presente e me preocupo com o passado, aqui eu entro em depressão. Por quê? Porque eu quero consertar uma coisa que aconteceu lá atrás. Mas eu não consigo consertar o que já foi. A única coisa que eu consigo consertar é agora. É o tempo presente. Para eliminar a depressão, é resolver o problema presente. Agora. Se eu cometi um erro no passado, ou no presente, o que eu tenho que fazer é pedir perdão. Certo? Vai consertar? Não vai consertar. Mas eu preciso liberar perdão justamente porque eu estou pensando no meu futuro, na minha ligação para o futuro. E eu sei que o meu futuro, ele ainda está por vir. Eu não vejo, mas o Criador vê. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Então, tudo que eu faço no tempo presente é o que determina. Então, se eu passo a minha vida pensando no passado, eu acabo entrando em depressão. E outro problema, se eu estou no presente preocupado com o futuro, eu vivo uma vida de ansiedade. Eu já fico me preocupado com o que vai acontecer, com o que vai ser lá na frente, como que vai acontecer daqui a 2 dias ou 3 dias. O que eu vou resolver? Ansiedade. Ou seja, essas duas situações, se você viver o passado ou viver o futuro, você não vai viver o presente. E é o presente que Deus te deu. Deu para entender? Tudo está ligado a Deus. Ele está no passado. Sim. Ele está no presente. Sim. E Ele está no futuro. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, eu sou apenas uma criatura. E como criatura, eu estou vivendo dentro do tempo que Ele determinou. Por quê? Esse tempo que Ele determinou é que vai determinar o meu futuro. Por quê? Ele deu início à minha vida. Quando a gente fala em princípio, ele está falando do princípio de início de tudo, que nós vimos lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Ele viu o início de tudo. Só que, no meu caso, no dia 6 de dezembro de 1972, eu também tive um princípio. Eu vou colocar meu princípio no dia que eu nasci. No dia que eu abri meus olhos e vi a luz. Não é? Ou seja, esse é meu princípio. Meu princípio chegou aqui. Mas eu sei que um dia vai ser o meu fim. Que nem hoje até uma aluna perguntou assim, professor, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 47. Ai, que bom. Eu falei, que bom por quê? É porque a gente sabe que os velhos vão morrendo, né? Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque vai que lá na frente, eu estou pensando, quando eu chegar no 9º ano, se o senhor vai estar aqui ainda. Falei, obrigado. Não, mas o senhor é novo. Eu pensei que o senhor tinha 30 anos. Falei, já ganhou 10. Qual é o pensamento deles? Porque quando você está chegando velho, o que vai acontecer? Vai findar, vai acabar o seu tempo, vai encerrar o seu cronograma aqui na Terra. Acabou. O que você tem que fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã, você consegue entender o amanhã?
Aí vocês vão entender o que Jesus quis dizer. Quando chegaram para ele chegou para os discípulos e disse o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Veja os passarinhos. Eles plantam, eles cegam, eles colhem. Não, eles apenas esperam aquilo que o Senhor dá, o Senhor preparou. E aí ele diz: e vocês acham que não são melhores que um passarinho? Que Deus não vai se preocupar com vocês? Por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Viva o seu hoje. O que Jesus estava querendo dizer é que você tem que viver o seu presente. Chega de depressão, chega de ansiedade, pelo amor de Deus. Hoje, ansiedade e depressão são os dois males da nossa sociedade. Por quê? Porque eu estou vivendo apenas passado e futuro. Viva o presente. Quando você aprender a viver o presente, as coisas vão ser determinadas. Então eu sei que um dia vai chegar o meu fim. Um dia vai finalizar. Só que quando finalizar aqui, quando encerrar o meu período, beleza, acabou, deixei de existir, parou a minha sequência no mundo material. É ou não é? No mundo material, acabou. E o que é interessante é que ninguém quer ficar com a pessoa depois de morte. Por mais que ame, por mais que goste, por mais que venere alguém, não é? Por mais que seja a melhor pessoa do mundo, depois que a alma se retira, vou chamar de alma, ok? Depois a gente questiona isso. A partir do momento que a alma se retira, não é? Que você se retirou, ficou só a carcaça. E essa carcaça, ela vai apodrecer, porque ela já não serve mais, porque agora ela vai voltar ao pó. Então, a partir desse momento, a minha carcaça deixa de existir. Meu corpo vai deixar de existir. Agora, e quanto à minha alma? E quanto à minha alma? Lembra daquela parábola que Jesus contou? O homem preocupado com a plantação, ele já pensando no futuro, ansioso, vou construir mais celeiros e vou guardar tudo. Depois que ele guardou tudo, aí ele foi capaz de dizer: olha, descansa minha alma, porque agora o que você tem é em fartura, ou seja, meu futuro está garantido. Aí escuta-se uma voz: para tudo isso, para quem será? Hoje, esta noite, pedirão a tua... O que adiantou? O que serviu? Conquistou o máximo e perdeu o seu tempo. Você entendeu? Espero que Deus fale no seu coração. Porque às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, não deixamos de viver o presente pensando no futuro. E muitas vezes deixamos de viver o presente pensando no passado. Eu sei que a hora que findar aqui, findou a minha vida terrena, mas ela continua na vida espiritual. O meu espírito, ele não morre. Deus, ele é tão glorioso que ele nos fez infinitamente. Nós não vamos ter fim. O que finaliza é a vida na terra, mas a minha vida espiritual, ela vai continuar. Até quando? Até quando vai a minha vida espiritual? A minha vida espiritual vai continuar em Deus. E ele é eterno. Então quer dizer que eu vou passar a viver a eternidade com Deus. E olha como a coisa é determinada. Se você realmente crer e servir a Ele, você terá a vida eterna. Mas se não, Jesus já foi capaz de dizer: ali haverá choro, ranger de dentes. Por isso que isso, banguelo não vai para lá. Ou seja, ele está se referindo justamente à condenação final. Então essa eternidade, todos nós seremos eternos, ou melhor dizendo, seremos infinitos, independente se eu sou ruim ou se eu sou bom. Só que o que vai determinar é aonde eu estarei. Se eu vou estar com Ele, ou se eu estarei na condenação eterna. Então o que eu faço hoje, no meu tempo presente, é o que vai determinar. Por isso eu preciso ter certeza da minha salvação quando? Hoje. Você já ouviu alguém dizer: eu vou deixar para aceitar Jesus da próxima vez. Eu vou deixar para aceitar Jesus quando já tiver um pouco mais, já conhecer um pouco mais o mundo e tudo mais.
Ainda é cedo. Não, eu tenho que buscar a Deus quando? Hoje. Agora. Temos que viver o tempo presente. E o que é interessante, tudo está nele. Pessoas que deixaram a sua história no passado, pessoas que morreram no passado, hoje estão com Deus, os salvos. Não é? Os outros ainda estão lá no... Eu gosto de dizer que estão lá no Hades, que é o pré-inferno. Ainda o inferno não existe, tá? O inferno ainda vai existir. O que existe é o Hades, que é o lugar de tormento de espera, porque todos terão que passar por um julgamento. Deus, ele é justo, ok? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, passado, presente e futuro, tudo está nele, tudo está na presença dele. E Jesus deixou bem claro: eu sou o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Então vamos lá. Tranquilo até aí? Sim. Dúvida? Que bom, né? Vamos lá. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. O que diz lá? Gênesis capítulo 1, verso 1. E depois a gente já vai destrinchando a trindade aí para que a gente possa entender. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como eu falei para vocês, céus se refere ao mundo espiritual e terra, o mundo material. Então não está se referindo, aí que nem nós tivemos uma aula essa semana passada, não, essa semana. Segunda-feira. Um aluno perguntou o seguinte: mas no hebraico, essa terra, ela se refere ao mundo realmente do universo, ou se refere apenas ao planeta? O interessante é que, depois eu até mando para vocês o texto, a palavra terra no hebraico é éteos. Aí, nessa palavra hebraica, você tem uma variação, como mundo, planeta, solo, terreno. Então, ele também se refere ao mundo, à existência do mundo. E como nós vimos lá em Colossenses, já deixa bem claro, tudo foi criado nele, os céus e a terra. Então, quer dizer, todo o universo está criado nele. E depois ele vai criar a palavra terra como terra solo. Por que no princípio criou Deus? Não, Deus criou. Não é só a tradução ou não se deram? Você fala na questão da posição? Criou Deus, ou Deus criou. É independente, né? Que é o verbo, ele pode ser. Toda a Bíblia, o princípio é esse. Criou Deus. Criou Deus. Porque assim, eles tentam trazer o máximo possível dentro do hebraico. O problema maior é que nem o nosso português, ele tem acho que em torno de 600 mil palavras. Então, e uma palavra, ela pode ter vários sentidos. Que nem, por exemplo, você vai numa casa, está escrito lá a placa, vendo. Aí você olha e fala, eu também estou vendo. Ou seja, é vendo de vender, mas eu também estou vendo de olhar, de ver. Então, olha como é complicado. Então, o que acontece? Quando você faz a tradução, por isso que, para ser um tradutor da Bíblia, você tem que ser um exímio conhecedor do português, do hebraico, do grego, do inglês e do espanhol. Pelo menos 5 línguas você tem que conhecer bem. Você tem que ser um poliglota. Por quê? Existem palavras que vão surgir dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento que muitas das vezes não tem na minha língua. Um exemplo, a palavra saudade. O que é saudade? O que é saudade? Sentir falta de algo, de alguém, não é? E essa palavra só tem no nosso vocabulário, só na língua portuguesa. O Papa falou isso em 1980, ele conheceu essa palavra aqui. Que é o sentimento, a gente coloca às vezes até o sentimento, eu sinto saudade de alguém, não é? Então, é uma palavra que só existe no português. Como que eu vou traduzir saudade para o inglês?
Então essa palavra pode faltar sentido. E o que acontece, quando os tradutores eles fizeram, eu estou pegando sempre a João Ferreira de Almeida, que é a mais coerente, mais próxima do nosso português e do hebraico, ele tenta seguir as ordens como elas são dentro da... Se você pegar, por exemplo, esse texto, pegar o hebraico, é que hoje eu não trouxe a Torá, não podia ter trazido a Torá. Você consegue seguir passo a passo, as palavras da forma que ela foi. Então é do jeito que está escrito, do jeito que foi feito. Lógico que algumas vezes nós vamos ter que fazer algumas alterações. Entendeu? Então, é da forma que está, é da forma que nós vamos apresentar. Agora, o porquê, tudo existe eu falo assim, que nenhuma vírgula dentro da palavra está sem sentido. Tudo existe uma possibilidade, tudo existe um propósito. Como, por exemplo, se você pegar um judeu ortodoxo, ele vai falar justamente na questão dos números dentro da palavra. E é tão interessante, tão intrigante, que eles pegam justamente algumas palavras, eles fazem a soma de cada letra e surge, tipo, quando você pega lá Deuteronômio 28, em cada verso, ele dá sempre o número 70. Ele dá sempre o número 70. Número 70. Então, para eles, o Deuteronômio 28, que se refere às bênçãos de Deus, é justamente a plenitude dos tempos. E quando você pega lá o finalzinho de Deuteronômio 28, não. Deixa eu voltar lá. Deuteronômio. Isso. É 24 a 28. Não, 28. Acho que é 28. Isso. Bênção e maldição. Quando começa no 28, sempre vai aparecer o número 70. Depois, quando entra, já a partir do verso de número 15, mostra, agora não vou te lembrar o tempo que foi, a própria, cada palavra, a soma de cada versículo, ele dá o tempo da Inquisição do Holocausto. Então, aí até o próprio judeu ortodoxo, ele fala assim, onde que um homem, quando ia escrever, sabia o tempo que ia acontecer. Isso é lógico dentro da numerologia judaica, tá? Isso é um outro estudo, não vou questionar esse ponto, porque é um estudo que eles fazem dentro da numerologia deles lá, e é um pensamento assim, quando você começa a ler e ver, você fala, meu Deus, o negócio realmente vai muito mais além do que a gente apenas está imaginando. Então, eu falo assim, cada palavra, cada mensagem, e isso porque, vamos falar assim, o nosso português, comparado ao hebraico, ele vai se sentir um pouco mais pobre. Ele vai se sentir um pouco mais pobre. Por quê? Porque você não está na linguagem original. Por isso seria bom todos nós aqui aprendermos hebraico. Um pouquinho do aramaico, um pouquinho do grego. Porque daí você pega o original. E aí você cria a sua própria tradução. O amor, a palavra amor, no hebraico tem 4 traduções? No hebraico eu não sei dizer para você. Na Bíblia nossa, amor é amor. Para nós entende como amor. Sim. Mas é vários tipos de amor. Sim, aí eu vou pegar a filosofia grega. Aí o amor está dividido em 3 partes. Você tem o amor filo, que é o amor amizade. Você tem o amor eros, que é o amor entre o casal. E o amor ágape, que é o amor que suplanta, que seria o amor de mãe, o amor de Deus, aquele que é capaz de dar a vida ao outro. E existe o que eu falo que são a junção dos 3. Por quê? Eu conheci a minha esposa, então eu tive por ela o amor filo, amizade. Foi o primeiro ponto, foi começar uma amizade. A partir do momento que a gente casou, eu passo a ter um amor eros. Não deixei o filo, mas eu tenho agora o filo e tenho o eros, porque agora somos um relacionamento. E chegou ao ponto que nós vivemos agora o amor ágape. Ou seja, eu sou capaz de dar a minha vida por ela. Ou se ela precisar. Hoje eu vou dormir feliz. Valeu. Por isso a preocupação de sempre se casar com parentes próximos.
Por quê? Para levar sempre o mesmo nome e manter a herança em cada lugar. Você vai perceber isso no Antigo Testamento. Agora, a questão do avô, agora me foge, eu não sei dizer para você com precisão se não existe. Eu posso dar uma pesquisada e depois eu posso mandar no grupo lá. Tá? Porque eu também não sou um dicionário ambulante. Tudo a gente vai pegando aí o que for alcançar, mas não sei dizer para você com certeza. Ou não dava tempo de existir o avô, né? Que morreu tudo cedo. Então. Você vê que eles falam sempre que eles referem ao nosso pai Abraão, né? Eles nunca falam intermediário. Sim, é sempre o. É porque eles vão colocar sempre a pessoa mais importante. Eles trabalham aqui no. Você fala, né? Por exemplo, quando você vê lá Bartimeu, né? Bar quer dizer filho. Filho de quem? De Timeu. Então, o homem não tem nem o nome. Só sabe que ele é o filho do Timeu. E às vezes a gente pensa, Bartimeu é o nome dele. Não, Bartimeu era a referência à pessoa que era importante. Quem era importante? O Timeu. Ele é filho do Timeu. Ou seja, toda a referência vai justamente à pessoa que era importante naquela sociedade. Como, por exemplo, foi encontrado lá o túmulo de Tiago, tá? E foram feitas várias análises, tudo mais, aquela preocupação da ciência dizer que não é o túmulo de Tiago, Jesus, do irmão de Jesus, mas o que aparece lá é Tiago, escrito em grego, Tiago, irmão de Jesus. Por quê? Qual é a referência? Quem é o principal? Jesus. Aí fala, não, mas Jesus era um nome comum. Eles querem tirar totalmente a característica, por quê? Se falar que Jesus existiu, e realmente ele é o Filho de Deus, aí tem pecado, né? Aí eu tenho que pedir perdão, aí eu tenho que me converter. Então, melhor deixa quieto. Fala que não existe e acabou. Não é? Sempre vão tentar esconder. Então, eles sempre vão se referir à pessoa que era importante. Se a pessoa não foi nada, coitado, também não vai ser nada. Então, às vezes, nem aparece nome. E pode ver que mulheres mesmo são difíceis a aparecer dentro da genealogia. São difíceis. A não ser que há algo glorioso. Aí é diferente. Pode ver que quando você olha a genealogia de Jesus, entra duas mulheres. Não é? Uma que era prostituta e outra que era moabita. Elas entraram dentro da genealogia de Cristo. Por quê? Deus já estava olhando para nós. Falou assim, ó, porque se fosse seguir realmente a genealogia judaica, não é? Como a própria palavra diz, ele veio para o que era seus, e graças a Deus eles não aceitaram. Porque abriu a oportunidade para quem? Para nós. Mas quando eu olho a genealogia, Deus já estava vendo isso lá na frente. Ele já estava abrindo a oportunidade para nós também. Mas eu posso pesquisar e depois eu trago para vocês. Eu costumo dizer, Deus é absoluto, mas ele não trabalha com absoluto, ele trabalha com as possibilidades. Com as possibilidades que existem. Né? E uma coisa que eu sempre gosto de colocar eu creio em milagres. Creio em milagres de Deus, eu creio que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, tudo. Mas Deus também ele utiliza as coisas naturais. Eu gosto de usar um pouco mais a razão do que a questão de fé, tá? Não quero dizer que eu não tenha fé, mas dentro da palavra, às vezes o estudo, eu sempre vou jogando razão. Vocês perceberam que eu vou jogando razão e lógica dentro do estudo que a gente está fazendo. Para quê? Para que a gente possa entender os objetivos e os planos de Deus e entender que tudo realmente existe uma coisa natural acontecendo. Como, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre Jonas, que Jonas foi engolido pelo grande peixe ou pelo Leviatã, seja o que for, ele foi engolido e a Bíblia diz que ele foi jogado na praia. Aí uma vez, por isso dentro da aula de teologia, aí o professor falou assim, então, Jonas foi lançado na praia de Nínive. Daí um irmãozinho, logicamente, né, um abençoado lá no fundo, levantou a mão e falou, não, é o seguinte, Nínive não tem praia, Nínive fica no meio do deserto. Aí o professor na hora falou assim, não, eu creio em Deus, e se ele quiser abrir o mar até Nínive, ele abre. É a explicação lógica? Hoje Nínive tem praia? Não tem. Ou seja, não tem lógica. Creio, Deus pode fazer? Pode, mas ele vai fazer? Não. A culpa não foi de Deus. Deus agora vai abrir, vamos dizer assim, um atalho para Jonas? Não, o culpado foi ele, não foi? Então vai andando, meu filho. Ou seja, com o corpão todo cheio de ácido do estômago da baleia e vai entrar na cidade de Nínive a pé. São 600 quilômetros. Da onde ele desceu para ir até Nínive, 600 quilômetros.
Até chegar lá, não é à toa que a cidade se converte. Imagina como que ele não estava. Rapazinho moreninho, que vive lá na terra judaica, solzinho quente, saiu da baleia, loirinho, branco. Todo mundo olhou, o Jonas, saiu da baleia. Todo mundo olha e fala, é verdade. Então o que ele está falando vai acontecer. Então, Deus tudo ele faz e ele utiliza as coisas naturais. Eu creio que Deus pode fazer milagre, que nem no caso lá das 10 pragas do Egito. Elas aconteceram, e isso a gente consegue ver dentro da palavra. Só que também vai ter coisas naturais. Vocês vão ver coisas acontecendo. Agora, uma coisa que vocês podem entender, não existe coincidência, existe providência. Às vezes você fala, foi coincidência. Não foi coincidência, foi providência divina. Aí sim. Então, é isso que a gente precisa às vezes parar para pensar. Eu creio que Deus faz muitos milagres, Ele faz milagres extraordinários, mas Ele vai trabalhar com as coisas que são naturais. Ok? Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Ele criou mundo espiritual e mundo material. João capítulo 1, verso 3, ele diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por Ele. Mas aí entra um outro porém. Vamos dividir essa trindade. Depois eu vou explicar a trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Depois eu explico para vocês como isso funciona. Quando a gente fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, vocês vão perceber que há uma diferença dessa criação com o capítulo 2. Porque, olha só na sua Bíblia aí. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Depois a gente volta a João aí. Acompanhe comigo. Vê se a sua Bíblia está assim. Verso de número 3. E disse Deus. Está assim escrito aí, né? E disse Deus. Olha o verso de número 6. E disse Deus. Verso 7. E fez Deus. Verso de número 17. E Deus. Verso 20. E disse Deus. Verso 21. E Deus. Verso 24. E disse Deus. 26. E disse Deus. E 28. E Deus. Verso de número 31. E viu Deus. Verso de número 3 do capítulo 2. E abençoou Deus. Tudo se refere a Deus. Agora um ponto porém aí. Acontece que o capítulo 2 ele começa no verso 4. O capítulo 1 ele teria que ir até o verso 3 do capítulo 2. Então teria que ser o 31, 32, 33 e 34. Não vou questionar quem fez. Por quê? Porque já teve esse trabalho de identificar a numeração. Isso não está no original, ok? O original, para vocês terem uma ideia, o original que eu falo não é o original do Moisés que escreveu. Porque isso não tinha como chegar até nós. O que veio depois foram o quê? Cópias. O Pentateuco, os livros do Pentateuco, no caso de Gênesis, ele era um rolo de pergaminho. Então, ele era chegava, por exemplo, no livro do profeta Isaías, ele chega a ter quase 10 metros de comprimento. E não tinha capítulos ou versículos. E o que era interessante é que eles eram enrolados, não é? De um pedaço de madeira na ponta, um pedaço de madeira no outro. E o sacerdote, conforme ele ia na sinagoga, ou mesmo no templo, ele abria o texto e ele lia o que estava aberto. Então sempre havia uma sequência. Então hoje seria um exemplo. Eu estaria abrindo o capítulo 1 e a gente vai ler até o capítulo 2. Só que isso não existia no hebraico. Seria sem numeração, sem nada. Eu enrolaria, no próximo dia de curso a gente continua a leitura. E assim funcionava dentro da sinagoga. Aí lá em Lucas, vocês vão ver Jesus sendo chamado na sinagoga para fazer a leitura do texto. Ele abre o livro do profeta Isaías e aí ele diz bem claro, e ele leu aquilo que falava sobre ele. Olha como não existe coincidência, existe providência. E quando ele começa a fazer a leitura do texto,
todo mundo ficou atônito olhando para ele, porque ele estava se referindo a ele, porque o profeta se referia a ele. Quer dizer, se Jesus faltasse naquele dia, quando ele chegasse no outro dia já é outro capítulo. Deu para entender? Então eram versos, não tinha versos e nem capítulo. Depois isso já vai acontecer mais ou menos no ano de 1780, 1800, que começam a surgir as divisões por capítulos e versículos. Então, a pessoa que fez isso está de parabéns. Pelo menos agora fica fácil da gente encontrar, né? Imagine eu falar assim, irmão, vamos abrir a Bíblia aí, na página 530, vamos ler. Também tinha. Isso tinha. Como a gente ia fazer? Ia ter que fazer a mesma leitura. Hoje não, está tudo divididinho. Acontece então que houve um pequeno probleminha aí nessa questão do capítulo, tá? Que vocês vão perceber a diferença. Olha só no capítulo 2 agora. Então, tudo no capítulo 1 vocês leram, disse Deus. Tudo está escrito Deus. Ok. Agora, a partir do capítulo 2, ele fala assim, ó. Verso 4, finalzinho diz assim, ó. No dia em que o Senhor Deus. Olha que interessante. Verso 7. E formou O Senhor Deus. E olha o verso 15. E tomou o Senhor Deus. Verso 18. E disse Senhor Deus. Um pouquinho. Vocês perceberam a diferença? Vocês nunca já tinham lido isso? Já tinham percebido essa diferença? E nunca questionaram? Que bênção. E agora só para que eu explique, né? Porque a gente passa despercebido. A gente faz uma leitura, aí você pensa assim, quando eu li eu falei, acho que o cara que fez o capítulo 1 tinha uma intimidade tão forte com Deus, que falava como se, por exemplo, eu vou falar que o pastor José, eu falo para ele, né, o Senhor José, eu tenho respeito, então eu não tenho tanta intimidade. Mas se já somos amigos, é o Zé. Estou brincadeira. Não tenho tanta intimidade assim. Mas não é o Zé. Então eu penso assim, que o cara tinha tanta intimidade com Deus, que era Deus. E Deus fez, e Deus, isso é intimidade. Mas no capítulo 2, parece que eu vejo uma pessoa já com um certo temor, dizendo, o Senhor Deus. Parece que é uma questão mais de respeito. Não parece? Mas porque tem uma diferença. E quando você olha o capítulo 1, dizendo Deus, ele se refere, eu sou com isso, a palavra, e depois já no capítulo 2, Yahvé. Tem uma diferença aí. Uma coisa é o Elohim, outra coisa é o Yahvé. Por quê? Quando ele fala Elohim, ele está se referindo, esta palavra, ele se refere a um grupo ou a pessoas. Enquanto que aqui é apenas uma pessoa. Então há uma separação. Olha que interessante. Quando você olha, vamos lá, o capítulo 1, verso 27. Que diz aí? 26. Desculpa, 26. Que diz aí o 26? Disse Deus, façamos. Opa, segura aí. Façamos. Então ele está sozinho? Não. Ele está com mais alguém. Então ele está se referindo justamente à Trindade. E quando vai no capítulo 2, ele está se referindo a uma pessoa da Trindade. E vocês sabem quem é essa pessoa da Trindade? Vai Yahvé. Que veio para nós como a palavra Jeová. E aí todo mundo coloca que são o tetaedro, né, da palavra hebraica, Yahvé, ou Jeová para nós hoje. E algumas denominações aí falam que o nome dele é Jeová. Na realidade ninguém sabe o nome dele. O único que soube o nome dele foi Moisés. Mas quando, segundo a lenda judaica, a lenda está na Bíblia? Não, pensamento, ok? Que às vezes fala, não, porque o pastor falou que está lá. Está na lenda, tá? O que acontece? Eles dizem o seguinte,
que quando Moisés escreveu, ele escreveu o nome de Deus. Só que quando foi feita a cópia, porque imagine quando foi feito o rolo, todo mundo lia, e é um tal de passadeiro, vai apagando. Aí houve a preocupação de fazer o que mais? Cópias. E você vai ver isso em Josué já fazendo mais cópias. Aí o camarada que foi fazer a cópia, chegou no nome de Deus. Aí ele parou e falou, agora não dá. Quem sou eu para falar ou escrever o nome do Todo-Poderoso? Aí foi falar com o sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote falou assim, nem eu posso escrever. O único que podia escrever é aquele que tinha intimidade. Aquele que era bem próximo. Que era Moisés. A Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Essa era a intimidade que ele tinha. E o pior de tudo é que depois aparece dois questionando ainda. Por que Deus só fala com ele? Né? Por que Deus só fala com ele? Aí por acaso ele é especialzinho? Ah, não, Deus vai falar com nós também. Vocês viram o resultado depois, né? Ciúme, inveja, né? Então eles olharam e falaram, não dá. Então escreve o quê? Escreve o Senhor Todo-Poderoso. Ou o Senhor que pode, o Senhor. Pronto, virou Jeová. Então Jeová não é o nome dele. Mas o mais interessante é que lá em Apocalipse ele vai dizer o seguinte, e porém nele o meu nome. Você vai ter uma pedrinha branca com escrito o seu nome, o nome dele. Olha que coisa linda, ou seja, você pertence a ele. Quando chegar lá você vai saber o nome dele, amém? Não me pergunto qual é, ainda não sei. Quando chegar lá eu vou saber. Então, acontece que dentro dessa trindade nós vamos ter essa separação. Agora volta lá para João. João capítulo 1, verso 1, Evangelho de João. João, quando ele escreve justamente preocupado, porque já haviam outras doutrinas sendo pregadas no meio da igreja, e já dizendo que Jesus não é mais Deus. Jesus agora deixou de ser Deus, agora Jesus é apenas um homem, tá? Apenas um profeta. E João escreve. Olha o que ele coloca aí. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Deus. 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 Verso 14, leia o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos perguntar de novo. Quem é o Verbo? Deus. Vamos ler de novo, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne? Jesus. Todo mundo entendeu isso? Ok? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos voltar lá no verso 1. Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo, no princípio, era o Verbo, certo? Quando fala verbo, ele está se referindo ao Logos, à palavra, tá? Não havia Jesus antes. Porque a palavra Jesus, o nome Jesus, só vai aparecer quando? Quando Maria vai lá fazer a certidão de nascimento e escreve, o nome dele Jesus. Antes não. Antes ele era o quê? O Verbo. Ele era a palavra, ou seja, ele também é parte da existência. Ele é parte da existência, ele é parte da criação da existência, ele é o que é tudo, ele é. Então ele era o Verbo. E olha que interessante, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então olha o que acontece com João. João está falando o seguinte, antes do princípio, ele está vindo aqui, porque na Bíblia, no Gênesis capítulo 1, fala no princípio. Agora João está falando assim, ó, acontece um negócio antes aqui, ó. No princípio era o Verbo. O Verbo estava aqui. Estava com Deus, não é? Você vai ver lá no verso 26, passamos. Então o Verbo estava junto, porque sem o Verbo não tem como aparecer ou surgir as coisas, não é? O Verbo é o que faz acontecer. Então ele estava lá no princípio. E o Verbo quem é? Jesus. Amém? O Verbo é Jesus. Lógico que ele vai aparecer. Então João estava dizendo, olha, antes do princípio, ou lá no princípio, Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Tem alguma
dúvida nisso ainda? Ok? Tem alguém com alguma dúvida? Ou seja, ele era Deus. Amém? Ele era Deus. Fechou. Fechou. Agora leia Filipenses, só para a gente dar início depois. Quando vocês chegarem nessa parte, vocês vão entender. Filipenses capítulo 2, e o verso, eu vou ler do 5, e eu vou exortar vocês também. Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Eu vou ler bem devagar, para você entender, ok? Acompanha aí. Todos acharam? Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Que eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ok? Vocês são cristãos? Amém? Vocês creem no Evangelho? Creem em Jesus? Então em vocês tem que ter o mesmo sentimento. Olha o que ele diz. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então vamos entender. O verbo, ele era Deus, certo? Só que agora ele vai se tornar um homem. Mas ele não quer descer aqui na terra como Deus. Não, ele era uma criança igual às outras. A única diferença é que ele estava com 100% da sua capacidade. Por quê? Porque ele nunca pecou. O que nos torna ignorantes e falhos é justamente o nosso pecado, que nos deixa ignorantes. Lembra do exemplo do Adão? Se escondendo atrás da árvore. Não é? Escondendo atrás da árvore. Onde estás, Adão? Olha Deus misericordioso. Ai, me viu o Senhor, me escondi. Dá para se esconder de Deus? O cara era 100%, chegou a 3% agora. Ignorância. E a gente dizem, as más línguas por aí, que Einstein chegou a 14%. Nós estamos chegando quase lá, né, irmãos? Chegando a 15% aí está ótimo. Ou seja, não dá, porque o pecado é que nos corrompe, o pecado é que nos destrói. Então Jesus ele esteve aqui como um homem. Fechou, beleza. Então o que acontece? O que João está dizendo? Ele era Deus, e quando ele estava aqui no princípio, olha que interessante, verso de número 2, ele estava no princípio com Deus. Verso de número 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é que fez todas as coisas? Deus. De novo, Jesus. Vamos de novo. João começou dizendo quem é o verbo, não é? Sim. Então ele está falando do verbo, que o verbo estava com Deus, o verbo estava lá e tal, beleza. E ele quem? Está se referindo a esse ele quem? Ao verbo. Então quem é que fez todas as coisas? Jesus. Jesus, o verbo, lógico, o verbo Jesus, ele é que fez todas as coisas. Quem pôs a mão na massa, quem criou todas as coisas foi Jesus. Vocês tinham aprendido que era o Pai, né? É, mano? Que o Pai, ele é juiz. Ele é o que determina. O Filho é o que faz. E o mais interessante é que depois lá no Evangelho você vai ver Jesus dizendo o seguinte: sabe que até lá na frente, depois o Pai vai passar o juízo para mim. E eu vou julgar. E o Espírito Santo é o quê? O que é o Espírito Santo? O ajudador, o consolador, o advogado, e tanta coisa mais, né? Ele é tudo também, não é?
porque Ele também é Deus. Então, essa trindade é que está ligada, ok? Então, quem é que criou todas as coisas lá no princípio? Jesus. Oh, glória! Bom. Agora eu sinto até mais aliviado. Quem é o Criador? Jesus. Por isso Ele vem resgatar a criação. O amor dele é tanto pelo homem, que é Ele que vem resgatar. Ele não manda ninguém. Ele diz, eu vou. Eu vou. Uma vez um presbítero da igreja estava evangelizando do lado de fora da igreja. Aí passou um bêbado. Aí ele falou assim, foi lá evangelizar o bêbado e falou assim, viu, Jesus te ama. Aí o bêbado parou, falou, verdade? É, Jesus te ama. Você nunca leu que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida? Lindo esse verso, não é? Aí o bêbado olhou para ele e falou assim, como que eu vou acreditar num Deus desse? Que é capaz de matar o filho por minha causa? Que Deus é esse? Aí o irmão ficou sem saber a resposta. E aí o bêbado foi embora rindo. Conhecedor da palavra? Com certeza. Aí ele veio, irmão, sabe que o bêbado pegou na mão? Falou uma coisa que até eu fiquei abalado. Porque Deus matou o filho dele. E ele pode matar nós também. Ou seja, é isso mesmo? Não. O pai mandou o seu, mas o filho se dispôs, se ofereceu. Por isso o pai envia. Isso é amor. Amor. E ainda Jesus é capaz de estar lá na cruz, lá no jardim do Getsemane, e ainda dizer assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque dá uma vontadinha de desistir. Porque só para olhar para nós, não é? Só aquela olhadinha para nós aqui, ele vai, Senhor. Mas não. Ele é capaz de fazer a sua oração lá no Getsemane e ainda dizer, Pai, é eles que eu quero. Até aqueles que não me viram, eu quero para mim. Oh, aleluia! Então isso é amor, de morrer pelos seus amigos. Ele nos chama de amigos. Amigos, isso é amor. Então esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso, começa lá no princípio, lá no início, toda essa criação, tá? Voltando aqui na questão agora, Deus. Agora vocês entenderam. Depois eu vou explicar melhor sobre a questão da divisão da Trindade. Mas vamos chegar agora nesse consenso. Quem é o Criador? Jesus. Ele que criou todas as coisas, não é? Sim. Depois quando você lê lá em casa, capítulo 1 de Colossenses, verso 16, leia antes. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele está se referindo que todas as coisas foram criadas nele, em Jesus, porque ele é Deus. E ele abre mão de tudo isso para vir resgatar o homem, se tornar um homem. Amém? Então vamos lá. Agora, vocês perceberam que há uma diferença do capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, certo? Está diferente da Bíblia de vocês, né? Ok? Agora, olha que interessante. Ele criou os céus. É assim o céu? Nossa, ficou até mais bonito. Chique, né? Eu não sei porque tem unicórnio voando. Tem unicórnio? Não é? Não sei. Cavalo voando. Não sei nem por que tem cavalo no céu. Teve uma vez um irmão que falou assim, irmão, eu quero pelo menos nem que Jesus me leve, nem para cuidar dos estábulos lá, para tirar sujeira dos cavalos. Olha, para, irmão, lá no céu não tem sujeira. Teve uma vez um irmão que teve a petulância de dizer, nem que eu seja um tapetinho para a entrada do céu. Irmão, o tapete vai ficar no inferno. Quem recebe sujeira é o tapete, não é? Para, irmão, nós somos chamados, consagrados para ser como Ele. E estar nessa glória. Logicamente o artista que fez tentou
executou aquilo que ele achava que era. Mas é assim? Aí o apóstolo Paulo diz assim: o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Está além daquilo que a gente possa imaginar. E é glorioso. Beleza. E criou a terra. Oh, mas que terra é essa? Que terra é essa? Vocês vivem nessa terra? Hã? É assim a terra? É porque eu voltei lá no princípio. Eu voltei lá no começo. Big Bang. Big Bang. Vocês acreditam no Big Bang? Amém? Ninguém? Ô, gente incrédula. Oh, os ateus são mais crentes que vocês. Por quê? Vocês acreditam num Criador que deu início a tudo, sim ou não? Sim. O ateu acredita que do nada surgiu tudo. Então eles têm mais fé que nós. Uma vez quando eu falei isso para um rapaz, ele ficou bravo comigo. Está dizendo que eu tenho fé? Tenho. Eu acredito num Deus que fez todas as coisas. Agora você acredita que do nada, não tinha nada, e do nada surgiu tudo. Mas é o mais lógico. Vai ter fé assim lá, não sei aonde, rapaz, eu não tenho não. Mas se você ficar crente, você consegue até pedir para o monte você jogar lá no meio do mar. Porque vai ter uma fé dessa não sei aonde. Ou seja, do nada surge tudo. Ou seja, eu creio num Deus que fez tudo. Mas acontece que a história também para nós não foi muito bem contada. E esse é o problema. Essa é a dificuldade. Por quê? Como hoje eu estava até lendo uns textos de um rapaz, ele coloca assim: porque existe uma tese de tal coisa, existe outra tese de tal coisa, outra tese de tal coisa, mas nós cremos assim. Peraí, no que ele crê também é uma tese. No que ele está dizendo também é uma tese. Naquilo que vocês também aprenderam também foi uma tese. Por quê? Foi comprovado? Não. Então também se torna uma tese, um pensamento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos chegar ao que está escrito. Ok? E o que está escrito para nós é a verdade. Amém? Então vamos lá. Vamos pensar na questão do Big Bang. Como a ciência acredita que do Big Bang surgiu tudo. Isso há 14 ou 15 bilhões de anos atrás. Houve uma explosão do nada. E esse nada é o tudo. Ok? Eu vejo, se realmente assim foi, eu creio que Deus é que deu a primeira faísca. E fez tudo acontecer. E as coisas vão começar a acontecer da forma que Ele quer. Então eu penso que se caso aconteceu realmente o Big Bang, por isso que eu não questiono a questão do Big Bang. Porque se existiu o Big Bang, alguém impulsionou. Alguém deu a luz, alguém começou a surgir. E Ele fez. Acontece que nós temos um problema do verso 1 ao verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Existe uma história que não foi contada. Uma não. Diversas histórias que não foram contadas. Só existem vestígios, só existem algumas coisas que a gente consegue encontrar dentro da palavra. Por quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Acabou a história. Então, no princípio, Ele fez acontecer. Agora, olha que interessante o verso 2. Olha só. E a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Abismo. Então, um pouquinho. Deus, Ele é perfeito? Tudo que Ele faz é perfeito? E por que Ele está sem forma e vazia? E quando fala sem forma, e ainda diz que as trevas e o abismo tomavam conta de tudo. Acho que Deus estava naquele dia assim de revolta. Ele falou: surge desse jeito. Pois eu penso que eu faço. Vocês acham assim? Assim é o brasileiro, né? Deus não é brasileiro, né? Graças a Deus. Aí o que acontece? Tudo que Ele faz perfeito. E vocês vão ver lá em Isaías que ele diz assim: Deus não fez a terra para ser feita, para ficar vazia. Ele fez para ser habitada. Então, se Ele fez para ser habitada. Só que o mundo que está aí está habitado?
Não, e o pior, nós temos aí uma grande enchente, um dilúvio total nessa passagem. Por quê? Olha o que diz o verso 13. Não, peraí, desculpa, o verso 2 aí. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como está o planeta? Como que ele está formado? Totalmente em água. Então, peraí. Quando ele fez o planeta, fez bonitinho. Só que alguma coisa aconteceu. E isso é fato, e isso não tem como fugir. Porque a partir do verso 12, vocês vão ver uma reformulação do planeta. A tal ponto que ele diz assim, ó. E a Terra era sem forma. Teria surgido em torno de 13,7 bilhões de anos, dando a origem às formas de vidas existentes. Então, isso há bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Então, se estou colocando uma hipótese, agora estou colocando uma filosofia, agora estou colocando um pensamento. Ok? Se realmente isso for comprovado, eu creio que desse princípio foi quando surgiu o Big Bang. Amém? Quando Deus diz princípio, começa então o início de tudo. Aí são bilhões e bilhões e bilhões de anos acontecendo. Porque para Deus, um dia é como e 1000 anos como o quê? Para Ele o tempo é o quê? É dele, Ele faz o que Ele quer. Ou seja, Ele está aqui hoje conosco? Está hoje também lá em 1917? Está lá em 2045? Para Ele não muda a questão do tempo. Para Ele sempre vai ser, sempre é. Aí alguns colocam, mas então peraí, pastor. Quer dizer então que todas as coisas Deus já sabe. Então sabe o que vai acontecer comigo, sabe o que vai acontecer comigo. Ele sabe todas as coisas. Mas agora a escolha é sua. Mas existe a predestinação? Eu já estou programado para ir para o inferno? Eu já estou programado para a salvação? Não. Quem está predestinado é a igreja. Para vocês entenderem melhor. Agora já está indo. Vamos lá. Só para vocês entenderem a questão da predestinação. Vocês já ouviram isso, né? As pessoas falam assim, não, a gente já está predestinado a fazer tal coisa, predestinado a ser salvo. E tem uns que já se acham tão salvos que continuam pecando, fazendo coisa errada. Mas Deus não salva. Eu já aceitei Jesus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Pense assim, ó, aqui é a terra, e aqui é o mar da vida, e aqui é o céu. Aqui nós temos um barquinho que sai da terra e está caminhando para o céu. Esse barco eu vou chamar de igreja. E Jesus vai chamar a sua igreja. Então essa igreja vai estar no céu? Sim, uma parte já chegou. Uma parte já está lá. A igreja ela está predestinada a chegar no céu. Ela vai chegar no céu. Ela está predestinada a isso. Agora, nós somos participantes da igreja. Estamos nesse. Se eu estou nesse barco, eu estou predestinado a chegar no céu. Olha que bênção. Então eu faço parte dessa predestinação. Mas tem gente que sobe na beirinha do barco e caiu. Se cai nesse mar do mundo, ele vai chegar lá a nado, sozinho? Não, ele depende da igreja. Ou seja, eu faço parte dessa igreja. Se eu faço parte dessa igreja, eu vou chegar no céu, porque a igreja está predestinada. Mas cabe a mim ficar no barco ou não. Só que hoje a igreja, ela está assim, cheia de botas salva-vidas. Sabe, ela joga as boias. Não é? Joga as boias. Tem igreja que já nem boia tem mais. Tem umas ainda que está jogando corda, ainda está tentando resgatar. Porque quantas pessoas estão nesse mundo nadando e se afogando? Quando eu trago e faz parte da igreja,
ela está predestinada a chegar no céu. Agora, cabe a cada um de nós ficar firme no barco ou pular. Vai dizer que não tem tempestade? Vai dizer que não vai ter luta? Vai dizer que você não vai ter tempestade ou vento que vai tentar te derrubar? Por isso, cuidado. O melhor é você ficar perto do piloto. Porque perto do piloto está garantido. Agora, você ficar na ponta do barco ou na parte de trás do barco, vai querer dar uma de... Como chama lá? Chama lá o Titanic, né? Que vai os dois na pontinha do barco para se aberto. Né? Não dá. É melhor você ficar lá dentro. Já viram que tem gente que está com um pezinho aqui, um pezinho lá? Está brincando na água do mundo. Vem uma onda mais forte, e muitos já não conseguem mais voltar. Muitos não conseguem mais voltar. Então esses não tem como chegar. Então depende de mim, depende de mim. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo hoje? Eu falei para vocês o tempo presente. É o que determina o que vai acontecer. Agora, Cristo quer que você chegue lá? E como Ele quer, e como Ele chama, e como Ele convoca, para que a gente chegue a esse ponto. Amém? Então, a terra começa, se realmente assim foi. Agora, olha só, uma geógrafa brasileira que ela disse. Lá embaixo. Esses pedaços, naquele tempo, uma grande nuvem de poeira e gás de uma nova região no espaço. Esses pedaços de pedra espacial colidiram e se uniram pela força da gravidade que atrai os objetos entre si por meio da interação de suas massas, conta pesquisador em torno de 4,7 bilhões de anos. O nosso planeta, quer dizer, havia uma poeirona no espaço. O primeiro grãozinho falou, acho que eu vou vir na Terra. E aí, quem quer participar comigo? Né? Começou a vir. A força da gravidade começou a atrair. E começou a formação do nosso planeta. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? Quem é essa força? Quem é que atrai? Quem é que faz acontecer? Quem é que causa esse impacto? Ou vocês acreditam que Deus já fez a Terra prontinha? Não sei se quer para tudo. Então, olha só, Bíblia. Agora, lá no livro de Jó, capítulo 38, verso de número 38. O que diz aí? Jó, capítulo 38, e o verso de número 38. Quando se funde o pó com uma massa, se pegam os torrões todos. Quando se junta o pó numa massa, e se juntam os torrões um ao outro. Peraí, não é o que a geógrafa falou? É ou não é? Que houve essa junção? Agora, quem está dizendo para Jó? Se você ler toda essa passagem, você vai ver que é Deus falando com Jó, porque Jó estava tão revoltado, né? Porque ele queria entender o que estava acontecendo. Ele não pecou. E todas as coisas começaram a acontecer, aí Deus aparece e fala, e aí, Jó? Onde você estava, rapaz? Quando o primeiro torrãozinho começou a se juntar, começou a formar essa terra. Onde você estava, Jó? Ou seja, peraí, quer dizer que o nosso planeta foi feito assim? O que eu estou? Ou então quer dizer que o que a geógrafa falou já está escrito na Bíblia? Para que eu vou ficar preocupado com isso, gente? E tem gente que briga com os outros ainda dizendo, não, isso é mentira, está na Bíblia. O que eles conseguiram provar é apenas a verdade que está escrita. Concorda? Então a Terra se formou dessa forma. Então quer dizer que há 4,7 bilhões, é lógico que esse tempo aí já é questionável, mas vamos pensar que há 4,7 bilhões, Deus começou a juntar esses corpos para formar o nosso planeta. Aí vocês vão dizer, mas Deus é poderoso para fazer tudo de uma vez só. É. Mas para confundir a mente humana, ele faz de tudo. Porque o homem se acha. Sim ou não? Sim. Até a gente. Ah, irmão, se tiver uma profeciazinha que alguém fala de Deus falando para mim.
sou especial. Eu falo que às vezes você tem que tomar tanto cuidado, porque se Deus precisou usar alguém para falar comigo, é porque eu estava longe, não fui capaz de ouvir. É forte. Não fui capaz de ouvir. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava na igreja, acabei de pregar, e eu lembro que eu tinha feito a pregação. Aí terminou o culto, desci do púlpito, o irmãozinho veio correndo lá de trás. Veio tipo aviãozinho. Irmão, eu tenho uma mensagem de Deus, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, pode parar. Para aí. O que você falou? Recado de Deus? Aí ele ficou parado. Eu falei, se fosse de Deus, eu tinha levado para uma pá. Aí ele falou, falei, não. Eu estive em casa agora, orando antes de ir para o culto, e ele falou comigo. Cheguei aqui na igreja, passei o culto, ele falou comigo. Terminei de pregar e falei, pregando a palavra, e ele estava me usando e falando comigo. Agora acabei de descer, você está falando que ele mandou um recado? Então me diga que eu pequei. Porque para ele mandar recado é porque ele não conseguiu falar comigo. Porque a única coisa que faz separação entre eu e Deus é o quê? O pecado. Então eu pequei. Então me fala, irmão, o que eu pequei de descer do púlpito até aqui para que Deus mande recado? Porque eu não pude ouvir a voz dele. Aí ele começou a gaguejar. É que Deus vai te abençoar. Aí eu falei, irmão, cuidado, explique de querer ser Deus, porque isso não é coisa. Eu creio na profecia, eu creio que Deus pode usar, mas eu tomo muito cuidado. Por quê? Tem que ser de Deus e tem que ser provado, porque a Bíblia me ensina. Deus, ele não fala com você? Ele não fala na oração? Agora, se ele precisar usar alguém para falar com você, porque alguma coisa está errada. E normalmente a profecia e o profeta, quando é enviado, é para exortar. Mas agora não tal de abençoar. Mas se Deus vai abençoar, ele vai falar comigo. Entendeu? Eu sou chato. Tá? Então eu vou tomar um café e a gente já volta. Então vamos lá. A partir de agora, como eu falei, eu sou chato. A partir de agora, lembra que eu falei para vocês que para estudar teologia você tem que pular de paraquedas? Para estudar teologia você tem que pular de paraquedas e puxar sardinha. Porque senão, eu falei que vocês são tudo preconceituosos. Porque vocês aprenderam, tiveram pré-conceito, né? E isso ficou guardado com vocês. E isso é muito difícil. O ser humano, ele não gosta de mudança. Imagine vocês chegarem aqui, no próximo domingo, e o pastor mudou todas as cadeiras, colocou tudo virado para lá e colocou um melhorzinho ali. Como vocês vão se sentir? Vai falar, nossa, por que ele fez isso? Já mudou tudo, as coisas, já mudou a posição. Nós somos formados, nós temos um problema de hábito. Né? Nosso cérebro é questão habitual, ele quer coisas habituais. Ele quer das coisas normais que funcionem, você esteja acostumado com aquilo que você aprendeu e você um dia se adaptou. Ele não quer mudança. E principalmente depois que você já se torna adulto, fica mais difícil ainda. Né? Por quê? Porque nós já temos um pré-conceito. Tá? Então o que eu peço para vocês? Eu quero que vocês abram a mente. Tá? Eu não quero que vocês mudem de opinião por minha causa. Eu quero que vocês, se tiver que mudar de opinião, é pelo que está escrito, pelo que está na palavra. E se tiver dúvida, corra atrás, vá pesquisar, faz o que tiver que ser feito, né? Questione, pergunte, fique à vontade. Porque assim, é diferente de você pegar uma criança. Eu falo que a criança ela é como se fosse uma massa de moldar. Você molda ela do jeito que
você quer. E ela acredita em você. São vários professores que vocês já passaram desde criança. Vocês tiveram professores que você fala assim, nossa, esse foi o melhor professor que eu tive. Pode ter ensinado tudo errado. Mas você fala, nossa, esse é o cara. Né? E aí vem outro, o que vai acontecer? E às vezes falando coisa que é contra aquilo que você aprendeu. Aí você vai falar assim, eita, peraí. O outro meu lá é o herói. Você está destruindo o meu herói. Então é complicado. Então, por quê? Porque a gente já é adulto. Então a criança, ela aceita muito mais fácil e muito melhor. Não é à toa que Lutero, quando iniciou o trabalho do protestantismo, o foco dele foi o quê? Criança. Que adulto só dá dor de cabeça. Porque começava a questionar, começava a reclamar, porque estava vindo de uma religiosidade católica, não é? E ele estava formando uma nova religião. Ele estava se tornando protestante, e baseado aonde? Na Bíblia. Porque a igreja já não estava mais baseada nisso. Ela estava apenas seguindo pensamentos humanos. Como até hoje, ainda alguns dogmas da igreja ainda é baseado em pensamentos humanos. Porque existem muitas igrejas que se baseiam em questão de profecias do passado, em profetas do passado, que não fazem parte nem da Bíblia. São profetas contemporâneos, vamos assim dizer. E algumas igrejas se baseiam nisso. O que nós temos que nos basear é dentro da verdade. Amém? O que está escrito aqui, certo? Então, como eu falei para vocês, lembra que eu falei lá do 7º dia? Está aqui, não está? Mostrei para vocês, mostrei? Que Deus trabalhou até... Aí teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim, que ela pegou um verso, não sei se está aqui, irmã. A irmã que me perguntou. A irmã, é bênção. Eu falei que a irmã é como se fosse os crentes do Berém. Por quê? Não ficou apenas no que eu falei. Ela foi atrás, ela foi pesquisar. Ela viu que lá, lembra a passagem? Que está lá em Deuteronômio, Êxodo. Qual é a passagem? Êxodo, você lembra? 16. Os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos lá. Se alguém achar, por favor, me ajude. Êxodo 20. Êxodo 20. 20. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Ótimo. Então quer dizer que é uma contradição, né? Quando você olha lá 2, verso 2, e havendo Deus acabado no dia 7. Parece uma contradição. Parece. Que parece que Deus terminou ali, está falando que Deus terminou no 6º. Êxodo 20, verso 11. 20, verso 11. Êxodo 20, verso 11. Parece que é uma contradição. Mas na realidade, o que acontece? Deus está no 7º dia. Certo? Está no 7º dia. Olha o que diz aí. Lá no capítulo 2, verso 2. E havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E, verso 3. E abençoou no dia 7º. Ou seja, para Deus é um trabalho. A partir do momento que ele vai abençoar, é um trabalho. Que não quer dizer que ele abençoou o dia 7. Ele fez o dia 7, mas ele fez o dia 7. E abençoou. Então quem é que trabalhou? Deus. Mas aí eu falo assim, mas ele trabalhou 6 dias. Mas ele não se refere a 6 dias para o homem. Você deve trabalhar 6 dias. E no 7º, descansar. Por quê? Se você não descansar, você vai sofrer as consequências. A sua saúde vai complicar. Mas tem que ser no sábado. Aí Jesus lá no Evangelho diz assim, eu trabalho até hoje e até meu pai trabalha hoje. E ainda todo mundo criticava ele porque ele fala assim, Jesus era tão engraçado, que ia 6 dias de semana. Ele não fazia milagre nenhum. Chegava no sábado, aí o negócio era um festival de milagres. Era um dia de milagre. Por que ele fazia isso? Para mostrar
que o sábado também podia o quê? Acontecer milagres. Aí teve uma vez um indivíduo que pertencia a essa denominação, falou assim para mim, cara, mas não pode trabalhar no sábado. E eu estava trabalhando no sábado, porque a empresa de trabalho e tudo. Eu falei, não, mas eu dedico um dia para Deus. Aí ele falou, eu falei assim, mas a sua igreja é assim, não pode, não, a não ser que seja para fazer o bem a alguém. Eu falei, então eu estou livre de qualquer pecado. Ele falou, por quê? Porque eu trabalho no sábado para fazer o bem para minha família, porque se eu não trabalhar, vou ser mandado embora, vou ficar desempregado e eles vão passar fome. Concordo? Então acabou, eu não estou em pecado, então isso não é pecado para nós, ok? Depois vocês vão ver isso certo? Tá? A gente vai trabalhar isso. Por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes algum pensamento, alguma coisa que a gente vai trazer dentro da palavra, pode bater contra aquilo que você já aprendeu, tá? Mas por favor, não saia daqui bravo comigo, não saia daqui revoltado comigo. Apenas estude e entenda aquilo que realmente está escrito. Se baseie naquilo que está escrito, não aquilo que você ouviu. E também não fique pelo que eu estou falando. Fique pelo que está dentro da palavra. Amém? Ela é a nossa regra de fé. Ok? Então vamos lá. Então, por que eu estou falando isso? Justamente por essa situação. Vocês perceberam aqui agora, que quando você lê lá no comecinho, parece que Deus fez a terra e já deixou ela perfeitinha. E não foi bem assim. Nós vimos lá em Jó que começou o quê? Uma formação do planeta. Então, para Deus é independente, o tempo é dele, ele faz como ele quer. Vou questionar o que ele fez? Assim, por que o senhor não fez um planeta bonitinho? Pronto. Quem faz é ele. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para debater com ele? É isso que Jó começa a sofrer as consequências justamente por causa disso. Deus começa a questionar: onde você estava, Jó? Quando eu comecei a colocar limites no mar, quando eu fiz os montes, quando eu fiz todas as coisas, onde você estava? Você está questionando o quê? O que é o homem para questionar aquilo que Deus faz? Acontece que a ciência agora ela vem com os dois pés no peito da religião. E eu concordo, tem que derrubar mesmo a religião. Porque a religião ela estraga tudo. Porque a religião ela não se baseia nem na palavra. Ela se baseia no entendimento que ela acha que é. Por isso que há um conflito entre religião e ciência. Mas não há conflito nenhum entre Bíblia e ciência. Quando você começa a apresentar a Bíblia e começa a apresentar a ciência, a coisa muda. Eu falo isso com uma professora que um dia eu estava conversando com ela, era uma professora de ciência. Ela falou: você acredita na Bíblia? E tem com ela como uma regra de fé. Ah, mas tudo que está escrito lá está errado. Eu falei: não, você não ensina ciência. Tudo que você ensina já está na Bíblia. Mas como é o planeta? Como você acredita que o planeta é dentro da ciência? É redondo. E está onde? No espaço, não é? A Bíblia já falava. O próprio Jó chegou a dizer: olha, o nosso planeta, a Terra, está sendo sustentada sobre o nada. E olha que ele nem tinha telescópio. Ele nem sequer viajou para o espaço. Já falava isso quase há 4.000 anos atrás. E agora a ciência descobriu, depois que mandaram o astronauta lá em 55, que ele deu a volta e falou: olha, a Terra é azul e não tem nada segurando ela. Quer dizer, em 1955 foi provar uma coisa que Jó já tinha falado lá atrás. E a Terra, a Bíblia deixa bem claro que a Terra é redonda. E Deus está sentado sobre o globo terrestre. E aí temos boca aberta falando que a Terra é plana, ainda quer colocar na Bíblia, porque Deus 4 cantos da Terra. Mas eu vou na cabeça. É. Porque a construção civil, né? Certo. Quando eu vou fazer uma casa no cliente, eu vou deixar a base mais forte possível para que não haja problema na construção. Certo. Se eu faço a base forte para que não haja problema, o seguinte, eu vou construir uma casa e se não nada, nada. Algum prédio já caiu? A Terra já se abalou? Está sustentada não? Se não é Deus, irmão. Se não é Deus, não há nada. Por quê? A Terra,
o nosso planeta está pendurada no universo. Você olha, que nem esse dia tirar uma astronauta que está lá, tirou uma selfie dela, né, olhando para o planeta. E no visor dela aparece a Terra. Aí você olha e fala, que coisa mais linda, que coisa mais magnífica. E ainda assim essa olha e fala, não existe Deus. Como aquele negócio enorme, gigante, está no ar lá, pendurado sozinho? Como? E qualquer coisa pode atingir, qualquer coisa pode derrubar, qualquer coisa pode destruir, mas isso não acontece. Por quê? Existe esse povo tão maravilhoso que Deus ama e que ainda vivo aqui na terra. Eles mal sabem que tudo isso não foi destruído por causa nossa. É ou não é? Então isso tudo é glorioso. Então, porque eu falo, a questão da ciência, o que ela consegue provar, apenas conclui o que a Bíblia já dizia. O que a Bíblia já falava. Quer ver? O que você acha? Eu não estava pensando em falar sobre isso, mas... Se eu achar... Achei. Então vamos lá. Depois eu mando para vocês tudo isso que eu vou falar agora. Eu sempre ando com um manualzinho na mão, porque sempre aparece um filho do inimigo para querer perturbar. Jó capítulo 37, verso 12. Quem achar aí, por favor, leia para nós rapidinho. Jó capítulo 37, verso 12. Circulando por toda a superfície da... Circulando círculo, não é? Então a Terra é... Acabou o problema, irmão. Aí eu falo assim, a ciência descobriu que a Terra é redonda. Jó já dizia. Isaías 40, verso 22. E vai falar sobre a mesma coisa. Isaías 40, verso 22. Eu só preciso fazer um papelzinho maior. Antigamente eu enxergava bem, agora está muito difícil. Isaías 40, verso 22. Acharam aí? Amém. Leia para nós. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Sentado sobre o globo. É quadrado ou é redondo? É plano ou é redondo? Vamos ver. Jó capítulo 28, verso... Não, desculpa. Jó 26, verso 7. Jó capítulo 26, verso 7. Suspende a terra sobre o... Está vendo, irmão? Provei os seus prédios, as suas construções, está sendo abalado agora, hein? Jó capítulo 28, verso 5. Jó capítulo 28, verso 5. A terra de onde procede o pão, embaixo é removida como por fogo. Está dizendo que a terra em cima, onde se produz o pão, que é o trigo, embaixo é revolvida por... Quer dizer que o núcleo da terra é... A ciência já viu isso? Já provou isso?
E o que a Bíblia está falando? Como que Jó sabia disso? Jó era o maior cientista. Né? Como que Jó sabia disso? Quem é que estava falando com ele? E o que é mais interessante, Jó 37, verso 18. Jó capítulo 37, verso 18. Quem achou pode ler. Ou estendestes com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Os céus estão como espelho. Olha só, Albert Einstein, como ele era cristão, crente, ele chegou a dizer o seguinte, numa das teses dele, que quando você chegar no final do universo, o universo antigamente se falava que era infinito, agora já se sabe que é finito. E ele falava assim, que quando você chegasse no final do universo, ele é todo feito de espelho, nos dando a sensação de infinito. Tá vendo quando você coloca um espelho na frente do outro? Você põe a sua cabecinha assim, você vê quantos de você? Vários. Por quê? Essa é a sensação que o universo nos dá, de infinito, mas ele é finito. É como se ele fosse formado por espelhos. Então, como Einstein podia dizer, baseado nisso, e hoje a ciência prova que realmente o nosso universo ele é finito, e ele está em expansão. Se eu pegasse uma nave espacial hoje e viajasse milhões e milhões de anos-luz, quem sabe eu chegasse lá nessa parede de espelho. Estou com a minha nave espacial, olha que chique. Já viajei milhares e milhares de anos lá, na velocidade da luz. Só que eu não tenho freio. Eu vou bater aonde? Nessa parede de espelho. A hora que eu bater, eu estou me vendo ali, né? Que é um espelho. A hora que eu bater, a matéria fica. A matéria fica. Mas o espiritual passa. Porque não está preso à matéria. Ele ultrapassa a expansão material. Quer dizer, nós vamos atravessar essa parede. Se vocês tiverem dúvidas, sem problema. Quando vocês fecharem os olhos aqui na terra, e o dia dos anjos te levarem, você fala assim, tá, chega lá, tem um espírito. O pastor falou que tinha espelho lá. E vamos dar uma olhadinha, daí você está lá até lá. Isso já está preparado para poder chegar na cama. Amém? Quem está dizendo isso? Sou eu? Quem está dizendo? Palavra. Amém? E a ciência hoje prova aquilo que a Bíblia já falava. E tem tantas outras coisas aí. Deu para entender até aí? Tranquilo? Dúvida? Então o nosso planeta seria mais ou menos o início dele daquele jeitinho lá. Tá? Início de tudo. Tá? Isso há bilhões de anos atrás. E o que é mais interessante, olha só. Como surgiu a água? Olha o que a ciência diz. A água surgiu a partir do resfriamento da Terra, decorrente dos vulcões que expeliam vários gases com vapor de água, que se evaporou, favorecendo a ocorrência de chuvas. Começou a juntar tanto pó nas galáxias, e a batida que acontecia começou a ferver, e pode ver que ele vai esfriando, por isso que Jó fala que o núcleo do planeta ele é feito de fogo, de lava. Porque ele é essa junção. A hora que essa lava se fundir e esfriar, já era a vida do planeta. E a gente depende também dessa junção, dessa fundição que existe dentro do planeta. Um exemplo disso é a Lua. A nossa Lua, ela já esfriou o seu núcleo. E o que tem lá? Mais nada. Quem sabe também até quando chegar esse esfriamento, acabou tudo. Você vai matar na glória, vai tudo diferente, vida eterna, maravilhosa, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que quando começou a esfriar, e alguns cientistas hoje falam que havia meteoros trazendo água, ou muitas vezes cometas trazendo gelo, quando batia na Terra, ele acabava evaporando, e esse vapor não conseguia sair justamente por causa da gravidade, ele mantinha essa força sobre a Terra. Bem, o que a Bíblia fala? Olha Jó de novo. Ele diz lá, olha só, quem abriu para a inundação o leito e o caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém? Porque vocês viram que o planeta não estava, né? Onde não há ninguém. E no deserto em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da
Eva, a chuva porventura tem pai? A chuva porventura tem algum pai? Alguém criou ela? Hã? Aí ele coloca, ó. Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endureceram, e a superfície do abismo se congela. Olha o que a ciência diz. Como o planeta estava em fogo, o vapor começou a subir, e conforme o vapor continuava segurando a gravidade, a camada da Terra começou a se esfriar. Vocês já ouviram falar daquelas placas tectônicas? Que elas estão soltas, né? Mas por cima elas estão esfriando. E o que acontecia? Esse vapor chegava a completar todo o planeta e essa água descia. Quando ela descia, conforme chuva ou mesmo orvalho, acabava esfriando essa camada, trazendo vida, como a Eva. Então o início do planeta não é o que é diferente da ciência, é o que Jó está dizendo. O próprio Deus está dizendo, olha, naquela época não havia nada, não havia algo, tudo estava deserto, então a chuva acontecia, ela fazia tudo esfriar para surgir a Eva. E ainda diz no final, e como debaixo da pedra as águas se endureciam, ou seja, o planeta está se endurecendo. E hoje, estamos num país maravilhoso, num planeta maravilhoso, não? Estamos ou não estamos? E nós estamos destruindo também. Olha que maravilha. Então o que acontece? A ciência apenas está provando aquilo que já estava escrito. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando não havia abismo, foi gerada. Está se referindo à sabedoria. Lembra isso lá em Provérbios, capítulo 8, verso 23 a 31. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, quando o planeta estava em formação. Antes que os montes se houvessem assentado, os montes vão se assentar. Já viram por que surgem as montanhas? Por causa das placas tectônicas, elas se batem, se chocam e acabam suspendendo. E por isso que há terremotos e tudo mais. No verso assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Então, quer dizer, a sabedoria é antes de tudo isso. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó. Lembra que nós lemos lá que o mundo foi feito pelo pó? Então ele não tinha feito nem o pó ainda. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando a terra estava se formando as camadas de nuvens do vapor que ali surgia, quando fixava o mar no seu tempo, quer dizer, porque as águas agora estão caindo, a terra já está resfriando, começa a surgir o mar e também os rios. Fixava o tempo para as águas não ultrapassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era o seu arquiteto, e a cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, e regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos do Rio. Quer dizer que, quando esse planeta começou a ficar friozinho, já começou a ficar melhorzinho, nesse início do planeta surgiu o homem. No início de tudo isso surgiu o homem. Então, a partir do momento agora, essa terra era perfeita, já havia homem sobre ela, e tudo funcionava em perfeita ordem. Amém? Amém? Então, vamos lá. Então, a terra, podemos dizer que ela foi formada em torno de 4,6 bilhões de anos, segundo a ciência. Olha o que diz o Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor. Depois eu mando esses slides para vocês, tá? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e a estabeleceu, não criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele não fez para ficar vazia. Agora lê para mim, Gênesis capítulo 2, capítulo 1, verso 2. A terra
terra estava mas Deus fez assim? Deus não fez assim? Não, ele fez para ser. Então quer dizer que, quando eu li na Provérbios 8, a terra ela já foi habitada. E alguma coisa aconteceu que ela se tornou vazia e sem forma. Deu para entender? Quer dizer, e o que eu estou mostrando para vocês, que antes de Adão, que Adão nós vamos colocar em torno aí de 10 mil anos, melhor dizendo, 5 mil aproximadamente, ou 10 mil aproximadamente. Antes de Adão, surgiram no passado outra civilização, outras pessoas, houve outro mundo, outro país, outra cidade, outras coisas. Só que isso tudo houve uma destruição. Porque quando eu olho agora Gênesis capítulo 1, verso 2, o planeta está sem forma, vazio, e há águas completando todo o planeta. O que eu quero mostrar para vocês é que Adão não foi o primeiro homem criado. Por que eu vou mostrar isso? Porque a ciência já descobriu uma mulher, a ossada dela, chamada de Lucy, que ela tem aproximadamente 4 milhões de anos atrás. Aí alguém fala e diz, isso é coisa do diabo. Não tem nada a ver com a Bíblia. Vai mudar a minha fé agora? Vai mudar a sua fé agora? Por quê? Porque o que eu estou mostrando para vocês é que houve, no passado, alguma coisa no planeta. Essa história ainda não foi contada para nós. E eu só consigo mostrar para vocês que Adão foi a 6ª geração criada. Houve 5 anteriores. E eu provo para vocês. Aí vocês vão dizer, só que é o seguinte, eu provo 5. Só que as 3 primeiras ainda não tem como provar biblicamente. Explicar, porque Deus não colocou para nós as respostas. Ainda estamos à procura. Acontece que a 4ª, a 5ª e a 6ª, eu provo para vocês. Dentro da palavra. Por que isso? Por que eu estou mostrando? Porque eu quero mostrar que esse Deus, ele não faz apenas uma coisa para que a gente se baseie em alguma coisa assim, sem fundamento, sem base. Ele já nos deu isso para nós. Ele deu para você e para mim o que? A palavra. Para que você entenda e compreenda e tenha certeza. Para que nada lá fora venha perturbar a sua mente. Por mais que a ciência descubra, e muitas vezes através de fatos e verdades, venha querer derrubar a tua fé. E eu falo assim, às vezes, tem descobertas que fazem, alguém diz, olha, agora vai mudar a fé. Fique fora. Se isso já aconteceu no passado. E olha que interessante, abre a sua Bíblia em Eclesiastes. E aí eu já vou estar encerrando. Vou fazer igual para esses pregadores, né? Eu vou estar encerrando, irmão. Aí vai meter a hora. Já estou encerrando, irmão. Mais 40 minutos. Vamos lá, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. A partir do verso 9. Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim, veja aí, acompanhe na sua Bíblia, por favor, para não dizer que eu estou falando. O que foi passado, né? O que foi é que já aconteceu, já passou, é passado. O que foi, isso é o que há de ser. Ele está querendo dizer, o passado agora parece que se torna presente. E vamos falar a verdade, os erros que foram cometidos no passado, a gente continua cometendo. A história ela só se repete. Tá? Quem estuda história percebe isso. E o que há de ser? E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Olha isso.
pensamento de Salomão agora. Salomão foi o homem mais sábio sobre a terra. Jesus mesmo chegou a dizer, olha, Salomão foi o homem mais sábio sobre a terra, mas tem um aqui agora que é mais sábio que Salomão. Quem é ele? Jesus. Ele mesmo chegou a dizer. Então quer dizer que ele mesmo disse que Salomão era sábio. Então vamos pegar a sabedoria de Salomão. Há alguma coisa que se possa dizer, ei, vê, isso é novo? Já foi. Nos séculos que foram antes de nós. E já não há lembrança das coisas que se precederam, as coisas do passado. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança dos que hão de vir depois. Ele está dizendo o seguinte, olha, vamos filosofar com Salomão, vamos pensar com Salomão. Alguma coisa que vocês possam dizer que é novo debaixo do sol? Exemplo. O que é isso aqui? Isso aqui é novo? Não, é novo, para não dizer que existe agora, né? Comprou hoje, Esse né? aqui eu comprei faz um ano. Um ano? É agora. Isso aqui é novo? Da nossa geração? Salomão está dizendo que isso aqui já existiu. Já foi. De uma geração passada. Nada é novo. Debaixo do sol. E a gente se acha que já somos inteligentes bastante. Porque se Adão é a sexta geração, provável. Olha só que situação, gente. Hoje, Então, a a história tecnologia assim, que nós temos, a tecnologia que nós temos, não conseguimos construir uma pirâmide como aquela que está no Egito. Como que eles construíram? Na talhadeira? Quebrando pedras do tamanho dessa parte aqui assim, ó. Quadrada tão perfeita que você não consegue passar uma folha de papel entre elas. Então, peraí. Hoje nós mandamos uma... Há uns 5 anos atrás, mandaram uma nave para Marte e lá pousou um robozinho. E o interessante é que esse Marte, o planeta Marte, também está debaixo do Sol, não está? É novo. Se você seguir o pensamento de Salomão, já aconteceu. E a ciência hoje está dizendo que Marte já teve vida, já teve vegetação, já teve rios. Agora sim, Marte encontrar um osso humano. Tá vendo? Nós somos a geração de extraterrestre. Foi o extraterrestre que criou. Se você é feito desse jeito, o problema é teu. Mas eu sou criatura e feito semelhança de amor. E Salomão está dizendo que houve gerações do passado. Se eles chegaram a Marte, o problema deles, nós vamos chegar lá também. Deu para entender? Estou complicando a mente de vocês? Eu espero estar Então, esclarecendo. você fala que essas gerações tinham uma inteligência também maior que a nossa. Sim. Quer dizer que se eles já têm o que a gente já tem, e por isso que Salomão está dizendo, nada é novo debaixo do sol, qualquer coisa que você pensar que é alguma coisa nova, ele já foi. Olha onde chega a mente de Salomão. Então, para nós é novo. Para nós tudo é novo. Só que para gerações do passado, já aconteceram. E ele ainda é capaz de dizer, sabia que a geração de vocês também um dia vai desaparecer e ninguém vai ter lembrança de vocês? Quando surgiu uma nova geração? Vai surgir uma nova. Oh, Deus. Só vou falar a próxima aula. Bem, vamos ficar em pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Se vocês acharem que eu estou indo muito fundo, eu fico só concentrado, né? Porque às vezes tem pessoas que você é muito complicado. Se quiser, eu fico só bateria. Só dou leitinho para vocês. Já pensou só no narizinho. Agora, se eu der um peixinho pesado para você descascar, limpar, Amém? Eu falo assim, eu peço a Deus e de uma forma assim, eu não quero complicar o que você sabe, não quero causar problemas na sua mente, porque eu quero que você abra a mente para entender que o que a ciência hoje prova, o que a ciência hoje mostra, não muda a nossa fé, ele só mais acrescenta. Então, qualquer coisa que hoje surgir
da fé, não. Porque a Bíblia já está me falando. E isso já há milhares de anos já está falando. Então isso não vai mudar nada. Porque eu quero mais mostrar tudo isso justamente para quê? Para que a sua fé esteja mais firmada nesse Deus que é o Todo-Poderoso, que Ele é. Ele existe. E Ele está sempre conosco. Amém? Amém. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti.